Agora, falando um pouquinho sobre a perspectiva para o etanol no longo prazo, essas situações de oscilação de preço, muitas vezes de demora para que o preço volte a cair, isso pode fazer com que o etanol no longo prazo deixe de decolar, demore a decolar no exterior, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante. Há 2 ou 3 anos havia a expectativa de que o mercado internacional iria se desenvolver rapidamente e isto é inclusive o que motivou um programa de expansão de capacidade instalada muito agressivo no período de 2006 a 2008 e que não se materializou ainda. Mas a nossa expectativa é de que, por conta dos atrasos na viabilização tecnológica do etanol de celulose, que é a grande aposta dos Estados Unidos e da Europa, para cumprir as metas de utilização de combustíveis renováveis definidas até 2020 na Europa e 2022 nos Estados Unidos, a partir de 2013, 2014, deve retomar a expansão das exportações de etanol, de cana em particular, inclusive pelo reconhecimento da capacidade do etanol de cana mitigar emissões de gases do efeito estufa de forma muito mais eficiente do que etanol de milho ou de trigo, que são as alternativas hoje predominantes na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu acho que houve um atraso na execução desse plano de exportação, mas ele deve acontecer a partir de 2012. E quando isso acontecer, os produtores brasileiros, o setor brasileiro vai estar preparado para atender essa demanda? Eu acho que sim. Nós observamos que houve uma diminuição do ímpeto de expansão de capacidade por causa da crise de liquidez iniciada em agosto de 2008. O número de novos projetos sendo implantados diminuiu. Existe ainda um estoque de projetos com prazos indeterminados de implantação de mais de 70 projetos que estão num limbo, né? E que vão exigir uma estruturação financeira para a implantação diferente daquela que existiu naquela época de frenesi de 2006 a 2008. Então, com um aporte muito maior de recursos próprios para a implantação. Mas, à medida em que a demanda continua expandindo, tanto para açúcar quanto para etanol, porque o mundo continua consumindo açúcar. O crescimento da demanda mundial é da ordem de 3 a 3,5 milhões de toneladas por ano. E aonde cresce a produção no mundo? É aqui no Brasil. E frota flex no Brasil, 2,5 milhões de veículos por ano. Compromissos e metas de biocombustíveis nos países desenvolvidos. Certamente haverá a possibilidade de continuar havendo expansão de produção de etanol dentro de uma razoabilidade maior que nós estimamos em uma taxa de crescimento da ordem de 7% ao ano. Diferente da taxa de crescimento observada nos 3 anos anteriores, que foi de 13,5% ao ano compostos. Essa é uma taxa absurda, mas em torno de 7% ao ano é uma taxa possível, administrável e bastante consentânea com o que o mercado seria capaz de absorver. Inclusive, parte dessa taxa de crescimento de oferta deverá ser atendida com aumento de produtividade. Você não vai precisar ampliar parque industrial. Existe um estoque de tecnologia agrícola e industrial disponível na prateleira que permite expandir a produção sem aumento de área plantada, sem aumento de novas instalações.